E aí, turma, tudo bem com vocês? Bora pra live hoje, live surpresa hoje, hein? Live de número 69. Aquele 1% ao dia de hoje, a gente vai falar sobre o resultado que deu na enquete lá, né? Sobre procrastinação. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Vou falar um pouquinho baixo aí que as crianças estão dormindo ainda. Bora lá então, pra live de hoje, que é a live especial. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre procrastinação. E como que aprender sobre procrastinação pode ajudar a gente a ser 1% melhor ao dia. Deixa eu virar um pouco aqui que tá uma luz aqui aí. Como que aprender um pouco sobre procrastinação pode ajudar a gente na questão de 1% melhor ao dia? Porque eu vejo que... O que é a procrastinação, né? Vamos começar assim. O que é a procrastinação? A procrastinação nada mais é que um ato de eu deixar para depois o que eu preciso fazer nesse exato momento. Procrastinação é bem isso aí. Deixa eu arrumar aqui. Acho que eu vou pôr no mais altinho aqui, ó. Vai parar? Acho que vai cair. Deixa aqui mesmo. O que é a procrastinação? Procrastinação é o ato de eu deixar para depois, para amanhã, para a semana que vem o que eu preciso fazer hoje. Então, procrastinação nada mais é que isso. É eu deixar para depois o que eu preciso fazer agora. E todo mundo... E as pessoas, elas nascem com esse comportamento de procrastinar. Aí que tem o grande segredo. Todo mundo tem esse comportamento. Todo mundo tem esse comportamento de deixar para depois o que precisa fazer hoje. Nossa, Rodrigo, mas todo mundo tem esse comportamento. Todo mundo tem esse comportamento. Porque o cérebro ele foi feito para fazer a gente economizar energia. Quando a gente está em um ambiente de repouso, num ambiente parado, num ambiente mais quieto, ele está cumprindo a função dele. Então, ele vai fazer a gente ficar nessa função. E aí que tá. Então, ele está exercendo a função dele, então a gente vai acabar procrastinando. Então, todo mundo hoje procrastina. E aí tem um grande segredo aqui que eu queria passar para vocês. Depois que eu entendi isso aí fez bastante diferença. Se todas as pessoas elas têm esse comportamento de procrastinar, o que diferencia uma pessoa procrastinar menos e procrastinar mais? O que vai diferenciar ela saber o que ela está procrastinando. Por isso a importância de você saber e você ter um objetivo bem claro daquilo que você faz, daquilo que você vai fazer. Vou dar um exemplo. Você tem duas coisas para fazer. Vamos supor, você acordou hoje é domingão, você acordou hoje e tem duas coisas para fazer. A primeira é lavar o carro, pegar seu carro e lavar. A segunda é você terminar, se você estuda, é terminar o seu TCC. Se você trabalha, é terminar um relatório que você tem que entregar. Alguma coisa desse tipo. E aí que tá. O que você vai preferir procrastinar? Lavar o carro ou entregar algum relatório, entregar o TCC, terminar alguma coisa? Então perceba que o que difere as pessoas do que elas procrastinam é o peso que tem cada coisa que ela vai fazer. Qual que é mais importante hoje? Naquela situação, naquele momento, é lavar o carro ou terminar o relatório, terminar o TCC da faculdade? Então, cada coisa tem um peso. E aí, quando você entende o peso dessa coisa, você consegue identificar se você procrastina ou não. Um exemplo. Durante a semana, você montou a sua lista de tarefas de todas as coisas que você tem que fazer. Você montou a sua lista de tarefas de todas as coisas que você tem que fazer. E aí, de todas as coisas, surgiu um imprevisto no meio do caminho. Vamos lá, você tem que terminar o relatório seu do trabalho. Aí surgiu um imprevisto que você precisa levar alguém no médico. E aí, qual que é o que tem mais peso para você hoje? O que é mais importante? É levar alguém no médico, só que tem outra pessoa que consegue levar essa pessoa no médico, ou você terminar o seu relatório, o seu trabalho? Então, entenda que a procrastinação é um ato de eu deixar para depois aquilo que eu preciso fazer agora. Só que primeiro a gente precisa saber o peso de cada coisa que a gente está fazendo. Porque o que importa é, por mais que a gente procrastine, a gente saber o que a gente está procrastinando. E aí que tá, às vezes a gente acaba procrastinando coisas importantes para ficar à mercê de coisas que não são tão importantes. Porque às vezes a gente está fugindo.
Vamos supor que é algo muito difícil que a gente tem que fazer, e aí você entra na rede social e começa a ver rede social. Para você é muito mais confortável estar na rede social. Aí você acaba procrastinando as outras coisas, porque você está fugindo daquilo ali. Você não quer encarar aquilo ali e fazer o que precisa fazer. Então, o primeiro ponto da procrastinação é saber que todo mundo procrastina, todo mundo, e isso é desde 500 anos atrás, todo mundo procrastina, mas principalmente entender o peso de cada coisa que você vai fazer. Então, você precisa ter clareza de cada coisa que você vai fazer, a importância de cada tarefa que você vai fazer e saber o que você vai procrastinar. Não tem problema você procrastinar, só que o problema é o que a gente está procrastinando. A gente está procrastinando coisas que estão levando a gente para a vida que a gente quer, ou a gente está procrastinando coisas que estão distraindo a gente. Então perceba que a procrastinação, se você dividir a palavra procrastinação, é você evitar uma ação. E aí e hoje o que pode ser que esteja evitando a sua ação? Pode ser várias coisas. Pode ser rede social, pode ser uma tarefa está muito difícil, você não quer fazer, algo desconfortável para você. E por ser algo desconfortável, por ser algo que você não gosta, por ser algo que não faz sentido para você, que não tem um objetivo, não está te levando para nenhum lugar, hoje você acaba procrastinando. Aqui eu vou passar algumas dicas de como evitar a procrastinação, que tirei desse livro aqui, ó. Esse livro aqui, ó, Tríade do Tempo. Christian Barbosa, ele dá alguns itens aqui, ele dá algumas dicas, alguns insights que podem ajudar muito a questão da procrastinação. O primeiro é o quê? Como que eu posso evitar a procrastinação? Então a gente entendeu o que é a procrastinação, que todo mundo tem. A procrastinação é o ato de eu deixar para depois que eu tenho que fazer agora, todo mundo tem. Eu só preciso saber o quê? Identificar o peso de cada tarefa que eu estou fazendo. Cada tarefa ela tem um peso. Tipo, fazer um relatório, fazer comida, levar as crianças na escola, gravar um vídeo, fazer uma tarefa da faculdade. Tudo isso aí tem um peso. Tudo isso aí, essas tarefas que a gente faz durante o dia são coisas que levam a gente para o objetivo que a gente quer ou não. E aí eu identificar quais são essas atividades, eu identificar o peso de cada uma, eu vou colocar cada uma como prioridade. E aí eu preciso criar gatilhos para que essas atividades que são importantes, essas atividades que têm um objetivo bem claro, que estão me levando para onde eu quero ir, eu tenho que criar gatilhos para mim não procrastinar ela. O exemplo do relatório ou do TCC. Dá um exemplo, hoje é domingo, você vai lá e fala, você ficou adiando fazer esse relatório ou TCC a semana inteira. Que adiando. Aí chegou hoje, hoje é o último dia, porque na segunda-feira você tem que entregar. E aí, hoje é o último dia, eu tenho que fazer. Aí acontece, você vai lá, hoje almoça, domingão almoça, tá um calor danado. Chega depois do almoço, dá aquela canseira, você fala assim, agora. Aí você tem duas opções, ou não fazer, ou fazer. Só que às vezes, aquilo que você vai fazer é algo que você não gosta de fazer. Mas você tem que fazer, porque a vida não é só de coisas que a gente gosta de fazer. A vida é feita de coisas que a gente precisa fazer, são coisas que tem que fazer. E nem tudo que a gente vai fazer é o que a gente gosta. E aí você tem duas opções, ou eu faço ou não faço. E aí você vai começar a criar gatilhos para tentar procrastinar. Vou dar uma descansadinha aqui de 20 minutinhos aqui, e aí eu vou acordar renovado. Só que tem o perigo de você dormir 2, 3 horas da tarde inteira. Vou assistir aqui um pouquinho do que tá passando aqui, depois eu faço. Aí você começa a assistir televisão, vai indo, quando você vai ver 6 horas da tarde. Então, quando você tem bem clareza do que você vai fazer, dificilmente você vai conseguir procrastinar. Alguns gatilhos que você pode fazer para evitar essa procrastinação. Primeiro, se for grande a tarefa, divida ela em pequenas partes. Como assim? Se você tem que fazer um relatório de 20 folhas, começa fazendo todos os dias uma folha por dia. É igual ler um livro, eu quero terminar de ler um livro. Em vez de eu pegar o livro e ler o livro inteiro em um dia, eu sei que eu não vou conseguir ler um livro inteiro em um dia. Porque eu nunca fiz isso. Aí eu vou querer fazer, não vou dar conta, eu vou procrastinar. Agora, se eu falar assim, eu vou ler 5 páginas todos os dias, independente do tempo que for demorar, um mês ali, eu vou estar fazendo. Então, às vezes, a procrastinação acontece porque a gente olha algo muito grande e a gente pensa em comer, pegar tudo aquilo ali e devorar de uma vez só.
E aí, na maioria das vezes, a gente não consegue fazer isso, porque a gente não tem a habilidade focal de estar tanto tempo concentrado em algo para fazer. A gente tem as distrações, a gente tem o mundo que está em volta da gente. Então, dividir essas tarefas em pequenas partes vai te ajudar a evitar a procrastinação. Eu tenho algo para fazer. Olha esse algo, já pensa como que você pode dividir em 4 partes, 5 partes, 6 partes. Dependendo do tamanho, dividir até em mais partes, em dias. Como que você pode fazer isso? Então, isso é uma das coisas que pode ajudar demais você a evitar a procrastinação. Depois, se vocês quiserem, coloca para mim algo que vocês estão procrastinando aí, que eu vou, através desse exemplo aqui, ajudar a clarificar um pouco mais. As pessoas me mandam assim inbox, né? Ah, eu queria ler um livro. Tá, você já escolheu o livro? Já escolhi o livro, é um livro assim, que eu quero mudar isso aqui dentro da área da minha vida, que eu quero fazer isso e tal, mas eu começo a ler, aí eu paro um dia, desisto e tal. Então, o que você pode fazer para evitar? Divide em pequenas partes. Ah, mas eu estou lendo 10 partes e não estou conseguindo. Divide para 5, divide para 2, divide para 1. O hábito, a procrastinação, o hábito, a criação do hábito consiste mais na consistência daquilo que você está fazendo do que na intensidade. Então, diminui para 5, diminui para 2, diminui para 1. E aí, todo dia, uma página você consegue ler por dia. E aí você vai indo até aquilo se tornar automático, aí você começa a aumentar. 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, aí você vai aumentando. Porque depois de instalado, aí você coloca intensidade. É igual o carro de Fórmula 1. O cara sai ali na largada, 10, 20, 30, tal. Aí ele vai colocando intensidade. Quando chega na curva, ele freia, reduz a velocidade, entra na curva, e aí conforme ele vai sentindo a estabilidade do carro, ele começa a acelerar. Então, o hábito e vencer a procrastinação vai muito mais de uma consistência do que de uma intensidade, tá? Um segundo ponto que você pode fazer para vencer a procrastinação, para evitar a procrastinação, é você transformar aquela tarefa num compromisso. De que jeito? Quando você pensa, que nem, vou dar um exemplo, pensei em fazer live todos os dias aqui. E eu gerei um compromisso, que todos os dias eu estarei aqui. Então, eu gerei um compromisso com as pessoas. Então, isso me faz todo dia estar aqui fazendo live, independente do horário, estar aqui fazendo live. Como que eu posso fazer uma outra forma de gerar compromisso? Uma coisa que eu fiz que me ajudou muito é o quê? Dentro da agenda, onde eu coloco, hoje eu uso a agenda do celular para me despertar. Para despertar dos compromissos, das tarefas que eu tenho. E o que eu fiz? Eu coloquei um lembrete lá dentro. Então, quando chega 5 minutos antes da atividade, toca um lembrete. Eu gerei um compromisso. Por quê? Às vezes a gente acorda e fala assim, hoje eu vou fazer isso, isso e isso. Beleza. Só que aí durante o dia vai acontecendo as coisas no nosso dia que a nossa cabeça vai vagando. E às vezes chega no final do dia, a gente fez um monte de coisa e a gente não fez aquelas 3 coisas que a gente falou que ia fazer pela manhã. Então, colocar um lembrete, transformar a tarefa em um compromisso, é eu descarregar minha mente com aquilo que eu quero fazer, descarregar e alguma hora aquilo ele vai me lembrar. É gerar um compromisso. Quando eu coloco data e hora, é um compromisso que eu tenho. E o compromisso é uma das coisas que rege o caráter do ser humano. Então, quando ele coloca um compromisso ali, com aquilo que ele vai fazer, ele vai fazer. Só que enquanto tá lá, vago aquilo ali, um dia eu vou chegar lá. Agora, quando a pessoa coloca uma data, o horário, o local, isso é uma das coisas que ajuda muito na leitura. Quero criar o hábito da leitura, mas não consigo. Coloca um horário que você vai ler. Todo dia aquele horário você vai ler. Em que lugar você vai ler? Todo lugar. Toda vez que eu estiver naquele lugar eu vou ler. Coloca uma data, um local. Você vai ver só se você não gera compromisso. E quando você gera compromisso, o seu cérebro automaticamente, o seu instinto ali, automaticamente o seu cérebro ele vai fazer com que você faça aquilo que você precisa fazer. Então, uma das coisas que vai evitar muito a procrastinação é essa questão de você criar um compromisso, você transformar aquela tarefa que você vai fazer em um compromisso. Coloca a data, coloca local, coloca a hora que você vai fazer. Isso vai te ajudar demais. Terceiro ponto que pode ajudar bastante na questão de evitar a procrastinação. Coloque uma recompensa. Como assim? O cérebro ele trabalha por recompensa. Ele trabalha por esse gatilho da recompensa. Quando você faz alguma coisa e quando você determina fazer alguma coisa e você faz,
aquilo ali gera um instinto de dopamina dentro de você. Que é uma coisa que o organismo mesmo vai liberar. E aquilo ali vai te fazer ficar bem. Vai te fazer ficar como se você tivesse alcançado, ter buscado algo que você conseguiu fazer. Então, coloque uma recompensa. Depois que eu fizer uma atividade, o que eu vou fazer? Vou tomar um café. Se você gosta de café. Vou comer um chocolatinho, vou comer alguma coisa. Vou fazer isso. Se é uma tarefa muito grande, tipo, vou terminar o TCC. Depois disso aqui eu vou fazer uma viagem de um final de semana para praia. Coloque essas recompensas, porque essas recompensas vão estimular você a fazer o que precisa fazer. E aí a gente vai para outro ponto que é o quê? Já busca enxergar, depois que você realizar a tarefa, já busca enxergar a realização de você fazer aquilo ali. Quando você terminar alguma coisa que você está fazendo, assim, se é uma tarefa muito grande, qual que vai ser a emoção depois de você terminar aquilo ali? Às vezes, vou dar um exemplo do TCC. Às vezes, você terminar o TCC, você vai passar na faculdade. Qual que é a emoção daquilo ali, você finalizar a faculdade? Você chegar no final. Então, quando você consegue colocar uma recompensa e também consegue imaginar qual que vai ser o sentimento depois de você terminar aquilo que você precisa fazer, com certeza aquilo ali vai gerar gatilhos dentro de você, no seu subconsciente, a fazer o que você precisa fazer. Então, hoje, criar gatilhos para vencer a procrastinação são formas que você vai enganar o seu cérebro, porque lembra que a todo momento ele está querendo fazer você poupar energia. A todo momento ele está querendo fazer você poupar energia. E esse poupar energia vai te levar para a zona da procrastinação. Vai te levar para a zona do tipo, vou deixar para fazer depois. Vou deixar para fazer depois. E aí você criar esses gatilhos de igual eu comentei, pegar algo que é muito grande e transformar em pequenas partes. Isso vai trazer uma resistência menor. Como a execução, a resistência é menor, você consegue fazer. Você consegue criar gatilhos para fazer. Você pegar e transformar essa tarefa num compromisso. Coloca a data, coloca a hora, coloca local. Aquilo ali vai gerar compromisso com você. Utilize recompensas. Utilize pequenas recompensas assim que você for terminando as tarefas. E tenta se conectar com a emoção. Depois que você terminar aquilo que você vai fazer, se conecte com o sentimento daquilo ali. Como que você vai sentir? Você vai sentir muito mais autoconfiante? Você vai sentir mais poderoso? Você vai sentir mais determinado? Se conectar com aquela emoção e trazer aquela emoção para o estado presente vai fazer você vencer a procrastinação. Então lembre que a procrastinação é um ato de eu deixar para depois o que eu preciso fazer agora. Todo mundo tem esse comportamento, todo mundo tem esse sabotador de procrastinar as coisas. Às vezes é o medo, às vezes é a insegurança, às vezes é o perfeccionismo. São vários sabotadores que eles atuam dentro da gente e fazem com que a gente procrastine. Então a procrastinação ela existe dentro de todo mundo procrastina. A questão é, o que eu estou procrastinando? Coisas que estão me levando, que me levariam para onde eu quero chegar ou coisas que são supérfluas? Se a gente está procrastinando coisas que seriam coisas que me levariam para onde eu quero, alguma coisa está errada. E aí criar esses gatilhos para evitar isso aí vai te ajudar a você todos os dias vencer a procrastinação. Então entenda que o mais importante é você saber o peso de cada tarefa que você tem, de cada coisa que você faz, identificar o peso de cada coisa disso aí, ter um peso 5, peso 7, peso 10, colocar isso como prioridade e essas prioridades criar gatilhos para evitar procrastinar. Se a tarefa é grande, divide em pequenas. Se coloca com uma recompensa, se coloca já se enxergando o sentimento lá no futuro, como que você vai se sentir realizando aquilo ali. Gere compromisso com aquilo ali. E é isso aí, cada dia mais você vai vencendo essa questão da procrastinação. Tá bom, galera? Então, fica tranquilo. Procrastinação todo mundo tem. A gente só precisa saber o que a gente está procrastinando. Eu tô procrastinando fazer algo muito importante ou eu tô procrastinando lavar o carro? Então, pra você enxergar qual que é o peso de cada coisa. Tem gente que lavar o carro tem peso 10, que é mais importante do que fazer um TCC da faculdade, que fazer um relatório.
Então, se aquilo ali tem um peso muito forte para ela, não interessa se ela lavar o carro, mas se aquilo ali tem um peso muito forte para ela vai acabar, ela tem que procrastinar aquilo lá e não lavar o carro. Agora, se fazer o relatório, terminar o CCC é muito mais importante do que lavar o carro, procrastina lavar o carro. Tem vezes que o carro fica 3, 4 semanas. Eu tô procrastinando. Só que eu consigo identificar o que eu tô procrastinando. São coisas que não vão me levar para onde eu quero. Então eu escolho o que eu prefiro procrastinar hoje. Tá bom? Então, galera, a live de hoje foi sobre procrastinação. E hoje à noite tem outro, tá? Hoje eu vou fazer às 8h28, vou até deixar um lembrete aí. Que é sobre consistência. Como que a gente pode criar gatilhos para vencer a consistência. Para procrastinar tem que aplicar o FIA. É, isso aí mesmo. E aí, Rodrigão, tudo bem? Faça isso agora, né? É, que show, velho. Para não procrastinar tem que fazer o FIA. O que é o FIA? Faça isso agora. Veio a vontade de parar. Regra dos 5 segundos. Regra dos 5 segundos. Veio aquela vontade de procrastinar. Levanta e vai. Ah, mas eu levanto e vou pra onde? Só levanta. Levanta e começa aí. Que aí no caminho você vai desistir de procrastinar. Você tá no sofazão, nossa, putz, precisava fazer aquilo ali. Regra dos 5 segundos. Levanta e vai. Faça isso agora. Elimina isso da sua frente já. Top. Atitude mental positiva na vez. Isso aí. Que show. Que show. Ó, eu vou sair daqui da live. Vou deixar a live salva lá. Aí se vocês quiserem colocar algum comentário, vou abrir uma caixinha de perguntas sobre procrastinação. Aí vocês colocam lá. O que vocês gostariam de vencer? A gente vai trocar uma ideia nos stories aí, tá bom? Galera, então a live de hoje foi sobre... A live de agora de manhã foi sobre procrastinação. E à noite a gente vai fazer a live sobre consistência, tá? Constância. A gente vai criar, ver alguns gatilhos que dá pra usar aí pra ter mais consistência naquilo que a gente quer fazer, tá bom? Galera, um beijão no seu coração. Um ótimo domingão e a gente se encontra à noite aí, tá bom? Valeu!